Fala, turma! Hoje eu vou te revelar o segredo para você ter uma vida em abundância e o legal de tudo é que você pode começar ainda hoje. Então é claro, fica aí comigo e assiste esse vídeo até o final, porque eu acredito que hoje ainda você consiga começar essa vida extraordinária, essa vida em abundância. Antes de entrarmos nesse assunto, aqui embaixo tem um like, um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com geral, para que eles também entendam como ter uma vida em abundância e começar a partir do momento que eles assistirem esse vídeo até o final. Bom, outra coisa é que se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho também para você receber as notificações do YouTube sempre que postarmos vídeo. Bom, vamos direto para o assunto? Turma, vamos lá. Um dos melhores caminhos para se ter uma vida em abundância é entender João capítulo 10. É sensacional o que está escrito ali, o conteúdo tão rico, sabe, tão profundo. E outra, foi o próprio Jesus que falou, era o próprio Jesus que estava fazendo esse discurso. Então você imagina só, você vai aprender, vai entender o que é e como ter uma vida em abundância segundo as próprias palavras de Jesus. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu creio que a partir de hoje você começará a ter uma vida em abundância, colocando em prática tudo aquilo que eu vou te falar nesse vídeo. Dentre tantas as coisas que eu poderia falar aqui, eu quero ser bem claro, simples e objetivo, como eu falei, para que você consiga aplicar isso ainda hoje na tua vida e comece a ter essa vida em abundância, essa vida extraordinária que foi o próprio Jesus que nos prometeu. Isso não sou eu falando, não é o irmão Sherman, não é o pastor A, B ou C, foi o próprio Jesus. Um dos pontos para que você entenda isso é entender qual é o seu papel no reino. Qual é o seu papel? Dois. Aliás, são vários, né? Mas dentro de João, vou ficar como base aqui em João capítulo 10, vou utilizar como base João capítulo 10, eu quero que você entenda que foi o próprio Jesus que disse que a ovelha reconhece a voz desse pastor. E olha só que incrível, cara. Como eu posso reconhecer a voz de um pastor? Como eu posso reconhecer a voz de alguém, para ficar mais claro para você? Quando eu consigo ou quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa, quando eu desenvolvo uma conversa diária com essa pessoa. Se eu conversar, por exemplo, com você que está aí do outro lado da telinha, se a gente marcar uma conversa e conversarmos apenas uma vez, é provável que daqui a 10 dias, se eu ouvir a tua voz novamente e não te ver, não te enxergar, eu não vou saber quem é você. Agora, se eu ouvir a voz da minha esposa daqui 10 dias, 1 ano, 2 anos, eu vou saber quem é ela. Por quê? Porque nós cultivamos um relacionamento. Ao longo de 10 anos, nós cultivamos uma intimidade. Ao longo de 10 anos. Então eu entendo que conforme o meu relacionamento, a minha intimidade aumenta, eu consigo perceber coisas que eu não perceberia se eu não tivesse essa intimidade, esse grau de relacionamento. E uma dessas coisas é a voz. Não quer ser enganado? Você quer reconhecer a voz do verdadeiro pastor? Mantenha ou tenha um relacionamento com esse pastor. Comece um relacionamento se você ainda não tem e mantenha esse relacionamento. Porque se você se relaciona uma vez só, se você desenvolve uma conversa uma vez só, é impossível você reconhecer a voz daqui a um tempo, porque você não desenvolveu o hábito de conversar, de ter esse relacionamento. E nós sabemos, claro, o beabá de todo crente é que um relacionamento com Deus, ele é cultivado dentre tantas as maneiras, uma delas é a oração, o hábito de você orar, o hábito de você conversar com Deus e de ler a Bíblia, porque se por um lado a oração somos nós conversando com Deus e por outro lado é Deus lendo a Bíblia, é Deus falando conosco, nós desenvolvemos ali um hábito de relacionamento, de comunicação. Oração, eu me comunico com o Pai. Lendo a Bíblia, o Pai se comunica comigo. Olha que sensacional, cara. Outro ponto aqui, isso daqui é magnífico, é que o próprio Jesus falou que o pastor reconhece a voz das suas ovelhas. Olha que incrível! Jesus, que é o verdadeiro pastor, ele reconhece a nossa voz, ele sabe quem somos nós. E na verdade aqui a coisa é muito mais profunda, porque além do pastor reconhecer a nossa voz, o próprio Jesus diz que ele nos chama
pelo nome, o que significa que ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Isso aqui é incrível, cara. Nós não fomos criados e fomos abandonados, como diz aí fora, deixados a Deus dará, né? Deixados de lado, deixados de canto, não. Na verdade, Jesus nos conhece, chama pelo nome e se importa conosco. Ele tem o zelo por nós. O que é zelo? É cuidado. Outro ponto aqui que Jesus destaca é que essas ovelhas reconhecem a voz desse pastor e segue esse pastor. Para onde esse pastor vai, as ovelhas vão atrás. Isso significa que não há espaço para a vontade própria. Cara, anota isso aí, por favor. Não há espaço para as minhas vontades. Não há espaço para o meu querer, para os meus desejos. Quer ter uma vida em abundância? Você precisa entender que não há espaço mais para o eu, mas há espaço para o nós. Não há espaço mais para o meu querer, para a minha vontade, mas o querer e a vontade de Deus na minha vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todos aqueles quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. É a própria Bíblia que declara isso. Então, quer ser filhos de Deus, quer ser essa boa ovelha, quer ter uma vida em abundância? Seja guiado pelo Espírito de Deus, seja conduzido pelo bom pastor. Vá aonde o bom pastor vai. Se o pastor foi, você vai atrás. Se o pastor permaneceu, você permanece também. Se o pastor virou para um lado, você vira junto. Não opera mais o seu querer, não opera mais o seu desejo, mas o desejo e o querer do pastor. E as ovelhas seguem a voz desse pastor. Sabe o que é interessante? É que quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, verso 1, ele declara ser prisioneiro de Cristo. E é exatamente isso que nós somos. Nós somos prisioneiros de Cristo, mas isso é ser verdadeiramente livre e ter uma vida em abundância, porque Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou das prisões do pecado. Outroramos, nós não tínhamos escolha, nós estávamos aprisionados em uma vida de pecado, logo estávamos fadados a uma vida longe de Deus, estávamos fadados ao inferno. Cristo, por intermédio da sua morte da cruz, ele sendo o bom pastor que dá e que deu a sua vida pelas ovelhas, ele nos livrou, ele nos resgatou da morte e nos deu vida. E essa vida que ele nos deu é para que nós tenhamos em abundância. Uma das coisas que Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, que eu acho incrível, ele vai falar para Timóteo que seja como um bom soldado, que se alistou ao exército de Cristo. E esse soldado que se alistou ao exército de Cristo, ele não se embaraça mais com as coisas desse mundo, ele não milita mais para as coisas desse mundo. Então seja como um soldado de Cristo. Quer ter uma vida em abundância? Anote isso, cara, por favor. Seja como um soldado que se alistou ao exército de Cristo, não milita mais segundo as suas vontades, segundo o teu querer, segundo os teus pensamentos, mas segundo o querer de Deus para a tua vida. Você milita, você luta por algo muito maior, não é pelas coisas dessa terra, porque apesar de estarmos aqui, nós não somos daqui. Um dos pontos que Jesus também ressalta aqui em João 10 é que essas ovelhas, elas fogem dos estranhos, porque não reconhecem a sua voz. Cuidado com qualquer novidade que tentam mostrar para você. Cuidado com qualquer alimento que tenta te oferecer. Não reconheceu a voz? Foge. Bata em retirada. Seja anátema. Tudo aquilo que te apresentar de algo novo que não tem como base bíblica. Quer ter uma vida em abundância? Esteja alerta acerca desse assunto também. Cuidado. Não saia ouvindo qualquer um. Esteja embasado na palavra de Deus, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Cara, uma das coisas sensacionais que Jesus declara aqui é que ele declara ser a própria porta. E aquele que entra por essa porta encontrará pastagens. Olha a promessa de Deus. E aquele que entra também por essa porta encontra a salvação. É o próprio Jesus que declara isso em João capítulo 10. Ou seja, eu sou a porta. E todos aqueles que entrarem por essa porta encontrarão a salvação e acharão pastagens. O que é isso, irmão Sherman? Acharão alimentos, verdadeiramente serão alimentados. Cara, isso aqui é incrível. Quer ter uma vida em abundância? Entra pela porta, não entra por atalhos. Não existe atalhos para aquele que milita no exército de Cristo, para aquele que de fato quer ser uma boa ovelha, guiado pelo bom pastor. Não existe atalhos. Seja guiado pelo bom pastor e entre pela porta, que é esse bom pastor, que é o próprio Jesus, que declara ser
essa porta. Todos aqueles que entrarem por ela serão salvos e acharão o verdadeiro alimento. Sabe o que eu acho incrível aqui? É que em João capítulo 6, verso 37, vai dizer que todos aqueles, na parte B, vai dizer que todos aqueles que vierem até o Senhor, de maneira nenhuma ele lançará fora. Aqui não existe acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto é que em João 3,16, que eu particularmente falo que é o texto áureo aí de toda a Bíblia, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, ou seja, todos quanto vierem até Jesus, de modo algum ele lançará fora. Não existe acepção de pessoas. Tem oportunidade para todos. A salvação foi para todos. Infelizmente, nem todos a querem, mas a disponibilidade está para todos. Quer ter uma vida em abundância? Entra por essa porta, porque você vai achar salvação e vai achar pastagens, alimento. O fato é que o próprio Jesus diz que ele veio para que nós venhamos ter uma vida em abundância. E o que é essa vida em abundância, irmão Sherman? É uma vida extraordinária, é uma vida profunda. O que Deus tem para mim e para você é uma vida de profundidade. Está na hora de você sair do raso. Quer ter uma vida em abundância? Saia do raso. O raso não é o seu lugar. Eu me lembro muito bem de Ezequiel, capítulo 47, que ocorre ali, muitos acreditam ser uma teofania, uma aparição do próprio Deus, e nesse momento ele tá com um cordel de medir na mão e ele mede 1000 côvados e convida o profeta Ezequiel a andar, águas que davam pelo tornozelos, depois joelhos, depois só ia aumentando o nível, linha de cintura, linha dos ombros, de certo modo que não dava mais para atravessar, a não ser a nado. E é exatamente isso que Deus tem nos chamado, para uma vida de profundidade. Sabe por que você ainda não tem uma vida em abundância? Porque você está se lançando pela metade para uma vida com Deus. Você, sabe, meio que bota um pezinho lá e deixa outro lá atrás, porque você está com medo. De certo modo, você está retendo, e não é para reter. Se você quiser ter uma vida em abundância, uma vida de profundidade, uma vida extraordinária, você precisa se lançar de uma vez por todas nessas águas profundas, navegar por essas águas profundas, que é o próprio manancial, que é o próprio Deus. Se lance, sabe? Se jogue. E você não está se jogando numa espécie de incerteza, mas na verdade na mais pura certeza de que Cristo nos prometeu uma vida profunda. E o que é essa vida profunda? Não está nada ligado aqui nessa terra. Isso daqui é extraordinário. Anote isso no teu coração, no papel aí, se você quiser. Não está nada ligado aqui nessa terra, mas está em uma eternidade, está conectado em uma vida eterna com o próprio Deus. O que Cristo nos prometeu nessa vida em abundância não está nada ligado nessa terra. O grande problema é que te apresentaram uma vida em abundância completamente contrária da ideia de Jesus. Uma vida em abundância que Jesus nos prometeu é uma vida eternamente com Ele, é a salvação, é a vida eterna. É por isso que Ele fala que Ele é bom pastor e dá a vida pelas ovelhas, e é por isso que Ele fala que Ele é a porta, e todos aqueles que entrarem por essa porta encontrarão a salvação, acharão pastagens, o verdadeiro alimento. É por isso que em João capítulo 10 ele ainda declara que ninguém tira a vida dele, ele a entrega e ele a toma de volta, e é por isso que o Pai o ama. Cara, isso aqui é extraordinário. Quer ter uma vida em abundância? Faça tudo isso que eu falei nesse vídeo e entenda de uma vez por todas que essa vida em abundância está completamente conectada a uma vida de salvação. As tuas expectativas não podem estar ligadas a absolutamente nada nessa terra, mas sim em Deus, em Cristo Jesus, na maior promessa que Ele já liberou para a nossa vida, que é a salvação. Cara, esse vídeo fez sentido para você? Te ajudou? A partir de hoje, o fato é que você pode ter uma vida, começar a ter uma vida em abundância, entendendo que a vida em abundância é completamente do contrário daquilo que te ensinaram. Não está nada conectado a esse mundo, mas sim em uma vida extraordinariamente profunda com Deus e no quesito de salvação. Faz o seguinte, cara, manda esse vídeo aí para todos os grupos do teu WhatsApp, seja um evangelista nesse momento e ajude essas pessoas também de uma vez por todas a terem uma vida em abundância. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, tá? Para receber as notificações. Ah, e se você quiser fazer parte lá do nosso grupo do Telegram, eu estou te aguardando. Seja um patrocinador desse canal e você sendo patrocinador desse canal no galardão Feno, vai ser liberado o link do nosso Telegram e eu tô te esperando lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.